Esta é a parte 3 da aula que está tratando sobre as trajetórias de escolarização de estudantes, filhos, né, de famílias das camadas mais elevadas economicamente falando. São filhos das elites, as elites empresariais ou as elites culturais. Em geral, esses filhos, né, oriundos dessas famílias, esses estudantes, eles estudam nas escolas mais caras, mais prestigiosas, onde os professores também, que dão aula nessas escolas, são pessoas altamente preparadas. Os salários desses professores são os salários assim, mais altos do Brasil, né, até do mundo, em relação a nível salarial dessa categoria profissional, né, de professores. Muitos desses professores que dão aula nesse tipo de escola aqui no Brasil são professores bilíngues. Aqui é um exemplo de uma escola inglesa, né? Na Europa existem várias escolas desse tipo. Algumas dessas escolas são apenas para rapazes. E há bem pouco tempo que algumas dessas escolas tradicionais de elite europeia abriram, né, espaço para mulheres. Algumas dessas escolas são em regime de internato, em que os filhos das elites, né, mesmo das elites empresariais e das elites culturais, vão frequentar essas escolas. Eu trouxe aqui como exemplo uma reportagem de 19 de fevereiro de 2017, dizendo assim: conheço o internato mais famoso do mundo pelos olhos de 3 bolsistas. Fundado em 1440 e localizado a 35 quilômetros de Londres, o Colégio Eton é símbolo de tradição, prestígio e nobreza. Só meninos são aceitos. 1.300 alunos, né, ao todo. Então, você vê que esse tipo de escola existe. Já passaram por lá os príncipes William e Harry, além de 19 primeiros ministros britânicos, escritores e executivos de sucesso. A mensalidade custa o equivalente a R$11.000. Aqui uma outra reportagem de 2013, mostrando o seguinte: conheça 13 escolas privadas para os extremamente ricos. E aí, escolas na Europa, na Suíça, na Alemanha, enfim, olha, são internatos também, né? A escola mais cara do mundo é um vídeo. Eu vou postar esse vídeo Vou postar esse vídeo lá na plataforma para vocês assistirem. Esse é o Colégio Eton, de Londres, onde estuda muita gente da realeza britânica, ou já estudou, né? Essa Academia Lawrence, nos Estados Unidos. Fundada em 1793 por Samuel Lawrence, a escola é o 10º internato mais antigo nos Estados Unidos. A cada ano ingressam cerca de 400 alunos, com 13% sendo estudantes internacionais. O campus tem 40 hectares, incluindo 10 dormitórios, 30 salas de aulas e 6 laboratórios de ciência. E aqui no Brasil nós temos algumas escolas de elite também. Esse é o Colégio Americano de São Paulo. É uma escola onde muitos filhos de estrangeiros estudam. Então, por exemplo, os funcionários que trabalham nos consulados de diferentes países, né? Funcionários autoexecutivos de empresas multinacionais, que vêm de outros países, vêm da Alemanha, vêm da Suécia, vêm do Japão. Muitos colocam seus filhos nesse tipo de escola, são escolas para elite. Outra escola para filhos de super ricos e bilionários, vai abrir unidade em São Paulo. Essa reportagem é de 23 de fevereiro de 2017. Aqui é a Escola Americana no Rio de Janeiro, que também recebe muitos executivos, filhos de executivos, né? Aqui é uma foto da sala de aula da Escola Americana. Então, nós vemos que... E a mensalidade, né, dessas escolas é assim, astronômica, sei lá, R$6.000, R$7.000, R$8.000. Por aí você vê quanto é que deve ser o salário de um professor que trabalha nessas escolas. Muito bem. Agora vamos tratar um pouquinho sobre as estratégias de investimentos sociais. Porque entre as elites não existe só a estratégia de investimento em capital cultural, mas existe também a estratégia em investimentos sociais.
Nós temos aqui o extrato A e o extrato B, né? Continuando, o extrato A são as elites empresariais, o extrato B, as elites culturais. Entre o extrato A, os pais do extrato A priorizam investimentos econômicos e o consumo de bens de luxo. Os pais não apostam todas as fichas na escola. Por que eles não apostam todas as fichas na escola? Porque muitas vezes o patriarca daquele negócio, né, que deu origem a toda aquela estrutura empresarial, foi uma pessoa com pouco estudo. E os filhos dele, por sua vez, podem também ter estudado pouco, talvez nem tenham feito faculdade e assumem cargos de gerência, de comando e chefia na empresa, são herdeiros, né? São os donos, na verdade, donos herdeiros. Então, eles não dão muito valor, eles não apostam todas as fichas na escola, porque o filho vai herdar tudo aquilo. O importante para eles é que o filho se prepare. Mesmo que o filho faça a sua faculdade, não seja um curso de grande prestígio, nenhuma instituição de grande prestígio, isso não é o mais importante. Já o extrato B é um extrato que investe muito, muito alto, muito dinheiro em capital cultural e também tem muitos investimentos sociais. Por exemplo, a contratação de babá estrangeira, bilíngue, babá com ensino superior. Os filhos são levados para estudar no exterior. Vamos falar aqui de filhos de famílias ricas brasileiras. Os filhos vão estudar no exterior para ter um banho linguístico. Priorizam investimentos culturais, investem mais na educação dos filhos, valorizam bens supérfluos, puramente estéticos, né? Uma obra de arte lá que custa muito dinheiro, que custa muito caro. Nós vimos um exemplo disso no filme que assistimos na sala de aula recentemente. Eu vou indicar o filme depois lá na plataforma. Fugiu agora o nome do filme, mas eu vou indicar na plataforma. Nós vimos lá no filme que a pessoa comprou um quadro de mais de 30 mil euros, né? E o cuidador dele, ele ficou admirado, ficou abismado, de que ele não titubeou para comprar o quadro. Até a própria vendedora ficou um pouco admirada, daquele senhor muito rico ter comprado aquele quadro, sem nem pechinchar o preço. Muito bem. Sobre babá estrangeira, por exemplo, né, o banho linguístico, eu conheço uma das pessoas que eu entrevistei no doutorado, é uma cirurgiã, casada com um engenheiro, os dois, mas um engenheiro que trabalha em multinacional, eles pertencem a uma elite, né, a uma elite brasileira, e essa cirurgiã, ela tinha 4 filhos, tem 4 filhos, e ela contratou 2 babás, as 2 babás são pedagogas, e ela paga para essas babás o equivalente a mais de 3 salários do que elas ganhariam sendo professoras em qualquer escola que paga um bom salário. Os salários das babás são excelentes. Então, ela tem babá 24 horas para os filhos dela. E as babás, elas também ajudam os filhos nas tarefas de casa. Elas levam os filhos nas diversões, nos clubes e tal. Mas, ao mesmo tempo que elas estão cuidando dos filhos, elas também estão educando os filhos em termos de capital cultural para essa médica. Muito bem, eu vou interromper aqui e continuamos na próxima parte.